Boa noite, queridos. Paz esteja convosco, amém? É uma live diferente hoje. Eu não sei como que vai sair, mas é a primeira dentre muitas. Ou espero que essa pandemia acabe logo e a gente esteja aqui com vocês, porque vocês fazem muita falta, né, da gente estar tendo contato com vocês. E eu vou pedir para você que está com a sua Bíblia aí, se você não tiver com a sua Bíblia aí, vai buscar ela correndo, abre no celular, mas vai buscar a sua Bíblia lá correndo e abre em 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Abre lá também em 1 Coríntios 16, 13, que diz assim: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Essa palavra, queridos, fica para o seu coração, e se a gente for estudar ela, né, tintim por tintim, vai falar sobre coragem, como diz aqui em 1 Coríntios 16, 13. Portai-vos corajosamente, sede fortes. Né? E nós como vocês, né, a gente sendo jovens, adolescentes, né, e os juniores estão aí conosco hoje, que nesse momento, né, a gente está passando por um momento, né, que nós estamos nos sentindo vulneráveis, né, nós estamos expostos, né, a esse vírus aí, mas eu creio no Deus que pode mudar a nossa história. Então, queridos, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Né, que essa palavra fique para o seu coração e que o Espírito Santo venha te encher. E nós vamos orar, né, nesse momento, pedindo que o Espírito Santo esteja dirigindo as nossas vidas nesse momento que nós vamos ter aqui. Tá aqui o Rafa. Fala oi aí, Rafa. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar mais uma vez aí dentro da casa de Deus com os meus irmãos, né? E como eu falei antes, estou um pouco ansioso aí para o que é que vamos falar aqui. Tá? Murilo. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Graças a Deus por mais essa oportunidade. E acredito que Deus vai nos surpreender nesse momento. Andréia. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, saudade de todos. Estamos mais um dia na presença do Senhor. Creio que vai ser uma bênção essa primeira experiência e que possamos receber mais e mais do nosso Pai Celestial. Amém? Já aproveitando que a Andréia já terminou aqui, que nós, né, a apresentação, eu vou pedir para a Andréia orar. Amém. Pai, nós te amamos, nós te agradecemos por este momento, por essa oportunidade, Senhor, que temos, Senhor, de falar do Teu amor, de pregar a Tua palavra, de proclamar o Teu Evangelho. Nos ajuda, venha cuidar de todas as coisas, venha cuidar, Senhor, desta reunião, desta live. Alcança, Senhor, cada jovem, junior, adolescente, cada um que está, Senhor, na internet, Senhor, assistindo, que seja uma bênção, Pai. Que eles possam receber aonde eles estiverem, porque a Tua palavra diz que o Senhor é onisciente, onipotente, o Senhor está em todo lugar, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe, Pai. Que o Senhor venha alcançar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa, né, desse momento que a gente está tendo aqui é tempo com Deus, oração. E eu não sei se você quiser mandar pergunta, eu sei que a Samila ela fez uma caixa de pergunta.
foi mandado uma só. Eu falei, como que é? Eu dei glória a Deus, foi uma só. Mas nós estamos aqui para tirar a sua dúvida. Tempo com Deus. Como que você está nesse tempo que Deus está? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Nós estamos vivendo um período diferente, né? Algo que nunca aconteceu antes. E o que você está fazendo com esse tempo que Deus está nos proporcionando? Né, André? O que você está fazendo com esse tempo que Deus está te Eu creio que em tudo Deus tem um propósito, né? Eu vi de muitas pessoas, né, falarem, muitas pessoas falando que tudo que está acontecendo, nós estamos muito tristes, mas foi para que muitas pessoas viessem acordar. E a minha mãe, ela não tem muito estudo e ela fala, as pessoas não estavam buscando Deus. Então, muitas das coisas é para as pessoas buscar Deus. Então, assim, tudo Deus tem um propósito. Mas eu creio que a comunhão com Deus, de todos, eu acho que aumentou. Porque, de vez em quando, nós temos preguiça mesmo, né, gente? Não adianta. Eu comecei a fazer com a Beatriz, de ler a Bíblia, começamos em Salmos todo dia. E teve dia que não fiz com ela. E aí ela chegou em mim e falou, mãe, não pode deixar passar, hoje tem que fazer. Então, assim, foi um chacoalhão para todo mundo. Então, assim, eu creio que nós estamos orando mais, estamos lendo, buscando mais, lendo mais a palavra do Senhor. Eu marquei aqui, nossa, marquei tanta coisa, glória a Deus, né? Que o nosso tempo com Deus, ele tem que ser constante. Que nada pode tomar o tempo de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós deixamos de tomar, que outras coisas venham tomar aquela coisa gostosa com o Senhor. Eu vi de uma pastora e ela falou assim que, há muito tempo eu vi uma pregação, e ela falou assim que ela tem o costume de ter o seu café com Deus de manhã, né? E ela fala assim, mesmo se não der para ela arrumar a cama dela, para ir trabalhar, ela deixa de arrumar a cama dela, mas ela dobra o joelho dela e ela ora o Senhor. Então, isso quando eu ouvi, para mim foi mesmo assim, porque muitas vezes nós saímos de manhã e nós nem lembramos de falar, bom dia, Espírito Santo, obrigado, Senhor. E esse livro, Bom Dia, Espírito Santo, falando, ele mexeu muito comigo, porque fala muito de você agradecer a Deus a hora que você já levanta. Então, que nós não possamos perder essa oportunidade de, ainda mais, agora é a hora de você pegar mais com Deus e não deixar, quando as coisas voltar ao normal, continuar. Não deixar relaxar novamente. E aí, Murilo, como é que está sendo o seu tempo com Deus, né? A sua oração? O que mudou? Mudou alguma coisa? Eu achei muito interessante esse tema que foi dado, tempo com Deus. Porque se você prestar atenção, tem muita coisa que a gente pode tirar nisso. Tempo. Eu acredito que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, é o tempo. O tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Mais valiosa que qualquer bem ou de qualquer coisa que a gente pode ter. Porque a única coisa que não se recupera é o tempo. O dia de hoje, ele já passou. Então, assim, a gente não recupera mais o dia de hoje. O que a gente fez e deixou de fazer, o dia de hoje já se foi, já passou. E aí, isso se torna como algo que às vezes a gente não dá tanta importância ao tempo. E Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 17, ele vai falar uma coisa muito interessante, que como o tempo a gente não recupera, ele vai falar que a gente deve remir o tempo. Portanto, estais atento para que vosso procedimento não sejais semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não tenhais falta de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, assim, como o dia de hoje a gente não recupera mais, não passou mais, o que a gente tem que fazer a partir de agora é remir o tempo, é procurar aproveitar da melhor maneira as oportunidades que nós temos. E essa oportunidade vem, o quê? De
buscar o Senhor. Como diz aqui no versículo 17, buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. Então, assim, que possamos realmente aproveitar esse tempo para buscar compreender qual a vontade do Senhor. O que o Senhor tem para a nossa vida. Possamos aproveitar cada tempo, essa oportunidade de se aproximar da nossa família, de buscar se aproximar daquele amigo que faz tempo que a gente não tem a oportunidade de conversar, ou que por algum motivo se perdeu. Então, assim, o que eu tenho para deixar o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E quando a gente leva isso para o lado espiritual, o dia de hoje que a gente se hoje a gente não teve o nosso momento com Deus, esse tempo vai fazer falta amanhã. Porque a Bíblia diz que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, se eu não me cheguei um pouquinho mais a Deus hoje, Ele também não se chegou a mim. Isso vai fazer falta amanhã, porque eu não me fortaleci mais no Senhor. Eu vou passar para o Rafa, senão eu vou... Me empolguei um pouco aqui já. Se quiser continuar, pode continuar, meu irmão. Mas é engraçado, né? É uma coisa que a gente falou aqui. Nunca imaginamos, pelo menos eu, né? Eu estava até falando com a minha esposa, nunca imaginamos que eu ia ver um negócio desse como está acontecendo hoje no mundo. A gente já ouviu falar em tempos passados, peste negra, peste bubônica, isso, aquilo, mas a gente não tinha ideia do que a gente ia passar, né? E é uma coisa assim que a gente tem que ter um aprendizado, porque tudo que a gente viu, tenho certeza, e todo mundo está falando, e eu tenho certeza também, que o mundo, né, vai ser diferente. Muitas coisas vão mudar. A forma de tratar pessoas, a forma de, como a gente estava falando, a higiene das pessoas, né, o cuidado. Peraí, eu cheguei, que a gente estava falando, o Trovol falou, cheguei em casa, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro, vou tirar meu sapato, em vez de eu entrar com o sapato na casa, vamos deixar aqui, né? É uma coisa assim que vai mudar. Pelo menos uma boa parte das pessoas vai começar a criar hábitos diferentes, né? E é uma coisa assim interessante saber, porque nós vamos, querendo ou não, a gente é forçado a tomar certas atitudes, né? Uma coisa que eu achei engraçado e assim é muito interessante o que está escrito aqui. Provérbios 16, versículo 1. O homem mortal faz planos elaborados para a vida. Isso aqui é a mensagem, tá? Mas é o Eterno que tem a última palavra. Então, é aquela história. Eu vou fazer tal coisa, semana que vem eu vou fechar tal negócio. Peraí, mas nós como cristãos tem que falar, peraí, se Deus quiser, semana que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Até um mês e meio atrás, a gente estava trabalhando normalmente, vindo na casa do Senhor normalmente, cumprimentando as pessoas normalmente, né? E tudo isso abraçando normalmente, então mudou. Mas será que isso vai afetar a forma de amar, a forma da gente demonstrar o cristianismo? Não é para mudar, né? Não é para mudar. Mas será que isso vai mudar? Também? Muitas coisas vão mudar. Mas será que isso vai mudar na nossa vida como cristão? Que nem a rotina de orar. Gente, quando a gente falou, quando você vê o dia, já foi. Nossa, eu não fiz tal coisa. Nossa, esqueci de fazer tal coisa. Quando você vê o dia, já foi. Não, é por isso agora a importância do tempo, né? O tempo não volta atrás. Então, nós devemos realmente aproveitar cada oportunidade que nós temos. E essa oportunidade é em Deus, né? É por isso esse tema, né? Tempo com Deus. Oração, buscar a Deus. E é assim, Deus, ele é uma fonte inesgotável. E é só nele que nós vamos achar, né, remindo o tempo, né, como o Murilo falou, como o Rafa leu ali,
que muitos são os nossos sonhos, né, os nossos planos, mas é só o Senhor que vai poder realizar. E como que Ele vai poder realizar? Colocando diante dEle. Porque a gente fala assim, Deus sabe o que eu estou pensando. Então eu não preciso. Não, nós precisamos falar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos colocar diante de Deus, as nossas petições. E não é Ele que precisa, é a gente que precisa falar. Sim, nós precisamos. Ele sabe. Essa é a desculpa. Deus sabe, mas nós precisamos buscá-lo. E isso não é uma coisa nova, né? Que nem uma pergunta que eu estava fazendo aqui na hora que nós estávamos conversando quando se começou a invocar o nome do Senhor, né? Quando? Isso não é uma coisa nova. Isso é uma coisa, aí o Rafa, né, ele respondeu, desde lá de Gênesis, sim, desde lá de Gênesis 4:23, né, que é sobre Enos, né? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Mas por que se começou a invocar o nome do Senhor aí em Gênesis? Porque houve um período difícil, né? Houve um período difícil. Aí se começou a invocar o nome do Senhor, buscar o nome do Senhor. E isso a gente vai passando, né? Aí vem Abraão, vem Isaac, Jacó, Samuel, aí a gente vai decorrendo na palavra de Deus. Elias, ele invocou o nome do Senhor. Jonas, ele invocou num tempo muito difícil. Aí ele foi buscar. Muitas vezes a gente busca, né? Que nem a gente está falando do período que nós estamos vivendo hoje. Será que só por causa disso nós estamos indo buscar a Deus? O que você acha, André? Muitos, infelizmente, que há muito tempo não buscavam o Senhor, eu creio que voltou. Mas nós que estamos na frente do ministério, nós que seguimos a Cristo, nós não podemos deixar nunca de buscar Ele. Como eu dou aula para os juniores, já faz uns 20 anos, e eu bato muito na tecla. Jejum, oração, leitura da palavra. E eu falo, juniores, se vocês não vê seus pais orando, porque tem muitas pessoas que têm vergonha entre a família, não deveria ter. Porque a própria palavra fala que nós temos que sentar os nossos filhos à mesa e ensinar a palavra do Senhor para eles. E eu falo assim, faça você a diferença. A salvação individual. Então, ore você, busque você. Eu coloquei um versículo aqui, Filipenses 3:10, que fala assim, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos, sofrer com Ele e me tornar como Ele na sua morte. Sofrer com Ele, participando da sua morte. E aqui eu coloquei, nós somos convidados para uma vida de ressurreição. Em meio a tantas circunstâncias, tudo que nós estamos passando, lutas, circunstâncias, aprendizado, né, que estamos aprendendo ainda mais, o que Deus ainda tem para a gente? Ele nos traz alegria, Ele nos traz paz. Muitas pessoas estão ficando doentes porque não conhecem a Deus, não têm a paz do Senhor. E Deus nos faz felizes. E nós podemos desfrutar dessa felicidade com Ele. Não, mas você não sofre? Com tudo que está acontecendo, nós sofremos. Só que Ele nos dá aquela paz. Quando nós nos apegamos a Cristo, esse sofrimento para nós torna um outro nível na nossa vida. Como se fosse uma escada, com cada provação, com cada luta que a gente passa, você vai lá, você busca o Senhor, você ora, você jejua, você não aceita, porque nós não aceitamos essa situação, né, de estarmos na nossa casa, nós queremos estar aqui abraçando, adorando a Deus, mas tudo é para o nosso crescimento. Então nós devemos continuar sim, firmes, porque Ele nos traz a verdadeira paz, a alegria, Ele nos ensina a termos um controle emocional nas nossas vidas. Por isso que a palavra, a leitura da palavra, a busca ao Senhor, você orar, você jejuar, ela é maior que tudo que está acontecendo hoje. Maior que tudo. Deus, Ele é maior que todas as coisas. Murilo, eu quero abordar duas questões e quero a opinião de vocês.
A primeira questão, acho que a gente sempre ouve. Quanto tempo eu devo tirar para buscar o Senhor por dia? Quanto tempo devo fazer meu devocional? E aí sempre tem aquilo, 15 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora. A gente sempre ouve esse questionamento. E eu queria ouvir de vocês, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, assim, eu acho que não tem um tempo, né? A gente ouve, né, muitas pregações, a gente lendo a palavra de Deus, a gente fala assim, Jesus, né, falou, nem 1 hora vocês conseguiram ficar comigo? Foram dormir nem por 1 hora? Mas, assim, nós precisamos ter um tempo de qualidade. Porque acho que para Deus a gente não pode dar qualquer coisa. Não é? Ele não dá qualquer coisa para nós, Ele não deu qualquer coisa para mim, para você, para nós. Ele deu o Filho dele, né? O de melhor. Eu acho que a gente tem que ter um tempo de qualidade, independente de ser 15 minutos. Apesar de que em 5 minutos, a única coisa que você vai falar assim, Deus, obrigado, é uma oração de oração tolo. vazia, né? Aquela Sim, coisa automática. Né? Uma oração de tolo, uma oração vazia. Mas sempre, né, Dri, Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Sim, com Sempre, certeza. né? Porque muitas vezes as pessoas ficam 1 minuto, 2 minutos orando e gastam 2 horas, 3 horas em outras coisas que não traz saúde e paz nas nossas vidas. Então, assim, nós não devemos trocar Deus, né? Então, Ele que seja, assim, o primeiro mesmo em nossas vidas. O meu medo... Só um minutinho, Maria. O meu medo com essa mudança, né? Mudança de buscar de Deus. buscar né? a Deus, assim, assim, nós estamos em casa, né? Principalmente você, jovem, adolescente, junior, que não está tendo aula, que não está tendo cursinho, que não está tendo, que muitos que trabalhavam, né, trabalham, estão de quarentena, a gente, né, está em casa. Sabe, o meu medo o que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? Porque o que eu tenho ouvido é assim, maratona na internet da Netflix. Não, eu vou maratonar assistindo série. Vou tirar para... Não, queridos, nós temos... É que nem eu falei, Eclesiastes fala que existe um tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de morrer. Está aberto aqui. Posso... Sim, eu já vou passar para você. Existe um tempo para tudo. Só que você está tirando esse tempo, porque assim, as nossas vidas, depois de todo esse turbilhão que nós estamos passando, não vai ser a mesma. Eu conversando com a doutora que eu trabalho, eu falei para ela assim, eu não tenho tanto medo desse vírus, do que vai acontecer depois. Porque é uma coisa incerta. É algo assim que a gente está atirando no escuro e a gente não sabe no que acertar, entendeu? Então, eu tenho mais medo do que vai acontecer depois. E nós precisamos estar nos preparando para esse depois. Né? Existe um tempo para tudo. Você está se fortalecendo em quê? Na Netflix? Ficar até de madrugada, porque assim, mudou tudo. Mudou o horário de tomar café, mudou o horário de almoçar, mudou o horário de jantar e mudou o horário de dormir. Coisa que não deveria ter acontecido, porque as nossas vidas continuam. Né? As nossas vidas continuam. E assim, mudando tudo isso, a gente está fazendo mal para o nosso corpo. Principalmente você que é jovem, adolescente, está maratonando aonde? Quanto tempo você tem gasto com Deus em ler a Bíblia? Mas fica 2 horas maratonando em série, em filme. Mas e Deus? Porque nós temos que nos fortalecer em Deus nesse momento. Ficarmos mais firmes em Deus nesse tempo. Sabe? Deus, Ele é a fonte inesgotável que nós vamos precisar amanhã. Que os outros vão precisar amanhã. É que nem a Andréia falou. Muitas pessoas estão entrando em depressão. Muitas pessoas estão pensando em suicídio nesse momento. Em suicídio nesse momento. E nós, como igreja, queridos, nós não deixamos de ser igreja porque aconteceu isso. Nós não vamos deixar de ser igreja de Jesus Cristo.
E as pessoas vão precisar de mim e de você. E nós vamos estar cheios de quê? De Lúcifer, deixa eu ver aqui mais alguma série que... Não, a gente tem que estar cheio de Deus, a fonte inesgotável de coragem, de poder, de ousadia, para que nós venhamos a ter ou para dar para as pessoas amanhã. E a gente não sabe o que vai acontecer. É por isso que nós temos que nos fortalecer. Exato. Rafael. Aí que entra, né? É uma palavra que eu acho que encaixa em tudo isso daí, disciplina. A partir do momento que você tem disciplina para uma certa coisa, aquilo se torna um hábito. E aquilo vai para o resto da vida. Eu penso assim, se a gente está vivendo tempos diferentes, né? Tempos... mudança, né? É uma mudança, porque olhando para a minha vida, eu tive uma mudança muito grande quando tive minha filha. Isso é recente, faz 1 ano atrás. E agora, uma mudança maior, que tudo esse negócio está acontecendo, né? E eu sei que não é só para mim isso aí, é geral. Só que eu vou ser cobrado, né? A gente tem que lembrar, nós vamos ser cobrados daquilo que nós fazemos, daquilo que não fazemos. A palavra fala isso, que a gente vai ser cobrado. E aqui, ó, que a gente estava até falando, né, em Eclesiastes 3, que você que está aí na sua casa, se quiser abrir, eu gosto muito desse livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3. Nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e hora de morrer. A hora de plantar e hora de colher. A hora de matar e hora de curar. A hora de destruir e hora de construir. A hora de chorar e hora de rir. A hora de lamentar e hora de se alegrar. A hora de fazer amor e a hora de se abster. A hora de abraçar e hora de se afastar. A hora de ganhar e hora de contar as perdas. A hora de segurar e hora de largar. A hora de arrancar e hora de se consertar. A hora de calar e hora de falar. A hora de amar e hora de odiar. A hora de iniciar a guerra e hora de fazer a paz. Então, são algumas coisas que a gente tem que entender. Qual que é a minha hora? Que hora é essa que eu estou vivendo? Será que a hora que a gente está vivendo, será que realmente a gente está fazendo a vontade de Deus? Né? Será que é isso que Deus tem para mim? Eu acho que tudo isso daí que está acontecendo, a gente tem que colocar a mão na consciência e falar, Senhor, o que o Senhor está preparando para nós amanhã? O que o Senhor tem para mim amanhã? O que eu tenho que fazer com tudo isso? Há um propósito. A gente tem que entender isso. Tudo que a gente está passando é um propósito. Como a gente falou, a gente vai se fortalecer. Beleza, mas fortalecer em quê? Ô, Rafael, você falou a palavra disciplina, né? O Valmir bate muito nessa tecla. A disciplina é tudo na nossa vida. E é um sacrifício também, né? Então, entre o sacrifício e a disciplina. A disciplina nós temos, né, que ter constantemente. Agora, o sacrifício, porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu estudo. A gente já ouviu muitas coisas. Mas se você não fazer um sacrifício para ter uma disciplina, você nunca vai conseguir. E eu lembrei, tem uma música que as crianças sempre cantavam na classinha, que fala que a porta, ela é uma só, mas porém 2 lados dá. Dentro ou fora, aonde você está. Então a gente até brincava no começo da minha conversão, né? Nossa, tem que ir o caminho estreito, porque o caminho largo é só, e é verdade, é de desgraça, só de coisas ruins. Mas o caminho estreito, ele é o caminho sagrado. Então nós temos que sempre mesmo lutar, fazer sacrifício para estar no caminho estreito, porque é um lugar sagrado. E nós vamos um dia estar lá do lado do Senhor, estando nesse caminho. Peraí, Murilo, porque aí eu já passo para você, porque assim, a Andréa falou de porta, né? E eu vejo assim que no meio dessa confusão toda, né? Deus, ele está abrindo uma janela enorme de oportunidade.
para que eu, você, nós como igreja, venhamos a experimentar milagres tremendos de Deus. Na classe de escola bíblica de jovens, teve uma época que, acho que foi até o Rafinha que entrava com... mas por que não tem cura, a gente não vê mais milagre, não vê mais cura, não vê mais essas coisas no meio da igreja, né? Essa é uma janela, né? Para a gente se chegar em oração a Deus, para a gente buscar mais a Deus e a gente começar a ver esse mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas, né? E é uma janela que Deus tem aberto e que Deus está abrindo e que nós possamos estar enxergando nisso essa oportunidade para estarmos experimentando esses milagres de Deus. Murilo. Sim. Só para terminar sobre quanto tempo, né? Eu acho que o mais importante de a quantidade de tempo é a constância. Sim. Você, meia hora, mas todo dia você separar aqueles 30 minutos. Eu acho que isso é o mais importante. É meia horinha, mas todo dia você está ali. Todo dia você ter seu tempo de qualidade com Deus. Eu acho que isso é o mais importante. E é lógico, quando porque existe uma diferença entre ler a palavra e estudar a palavra. Quando você começa a estudar a palavra, você lê um versículo aí, você fala, eu quero ler um pouquinho antes para entender o que está por que ele disse isso. Aí você começa a estudar e, logicamente, isso vai demorar, vai ser mais de 20, 30 minutos. Mas o importante é que tenha essa constância de todo dia ter ali esse tempo de qualidade. Rafa, fala. E é legal você falar isso daí, que o estudar a palavra, eu penso assim, né? Não se cabe somente naquele 15, 20 minutos que você separou no dia. Você vai ficar pensando aquilo o resto do dia. Pelo menos comigo é assim. Se eu pegar uma palavra assim e ler um versículo e ver e estudar rapidinho nesses 15 minutos o contexto, puxa, aconteceu isso, por isso que falou desse jeito. Aí durante o dia eu vou começar a pensar naquilo e querer aplicar aquilo que está na palavra no dia a dia, né? Isso é o Espírito Santo movendo, né? Incentivando, empurrando a gente a buscar Ele durante o dia inteiro. Que nem eu falo, a gente tem um negócio muito legal aqui, que é uma rádio 24 horas de louvor. É isso que a gente tem que pensar, tem que buscar a Deus em espírito e em verdade. É por isso que ele fala isso. Quer falar alguma coisa aí, André? Falar rapidinho que nós já estamos quase acabando. Assim, quando a gente fala de busca com Deus, de oração, muitas pessoas têm dúvida, né? Mas eu não sei orar. É uma questão que a gente ouve muito, né? O orar é você conversar com Deus. É você saber que Ele está presente com você. E eu coloquei assim, várias maneiras de você buscar o Senhor, né? Que é em oração, lendo a palavra de Deus, que quando você abre ela, a gente sabe que é o autor, né? Conversando com a gente. Você pode ler livros, existem muitos livros muito bons para a gente ler. Devocional. Eu aprendi muito com devocional, porque é uma coisa assim que de manhã você ora, você pega o devocional, depois você vai ler. Deus assim fala muito com a gente também através de devocionais. Eu lembro que eu fiz um curso e tinha um relógio de oração. Então, para as pessoas que têm dificuldade, mas o que eu vou orar? Se você procurar na internet, chama relógio de oração. Então, ali vai especificando a cada de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, como você pode orar. Ali você ora uma hora, passa uma hora assim, muito gostoso. Então, é algo que pode ajudar você também a estar buscando o Senhor, o relógio de oração. Só para encerrar minha participação, antes de passar para a Adri. Está fugindo já. Não. Eu quero deixar uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 1. É uma passagem que Paulo está passando por algumas dificuldades, por algumas tribulações. E aí ele escreve para essa igreja, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. E aí o tema que está aqui é consolados para consolar. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes
de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, que possamos ser consolados pelo Senhor. Aqui interessante, ele fala que nos consola em todas as tribulações. Ele está afirmando que o Senhor nos consola em todas as nossas tribulações. Então, assim como o Senhor nos consola nas nossas tribulações, na nossa dificuldade, que possamos consolar outros, que possamos levar essa palavra de esperança também para aquele que precisa. Dri. Consolo, ele nos fortalece, né? Assim, você está falando de Paulo, aqui em 2 Coríntios, ele fala disso, né? A tua graça me basta. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. E uma das, que a gente fala assim, é porque eu estou cansado, estou fraco. Queridos, a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Porque... Ainda fala que ele teve um espinho na carne, ele teve uma luta muito grande na vida dele, que a Bíblia não relata o que é. E mesmo assim, ele fala que quando ele estava fraco, aí que ele estava forte. Mesmo com aquela luta na vida dele, né, aquela tribulação. E pelo que a gente, se a gente for estudar, essa luta acho que permaneceu pelo resto da vida dele. Isso para deixar ele de joelho, sim, firme em Deus. E a gente talvez não entenda muitas as coisas agora, mas a graça de Deus nos basta. E André estava falando aí de oração, que muitas pessoas não sabem orar. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, de oração. A gente também estava aqui conversando antes de começar, e Jesus, ele é o nosso maior modelo. E a oração do Pai Nosso, eu sei que existem algumas divergências quanto a isso, mas eu não sei orar. É o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, desde que ele não venha se tornar uma reza, como a gente estava falando aqui, porque tem contradições. Eu penso de um jeito, o Murilo pensa de outro, o André pensa de outro, o Rafa pensa de outro. Mas se nós formos estudar o Pai Nosso, versículo por versículo, aí vai entrar o relógio de oração. Tem uma pergunta, mandaram uma pergunta no Instagram, lá na caixa de perguntas. Qual que é a pergunta? Espera aí que nós vamos procurar aqui. Como que eu devo começar a oração? Acho que é isso, né? Acho que foi a Letícia que enviou. Uma oração. Como se inicia uma oração? Tem que ter uma ordem, né? Tem que ter uma ordem? Não. É que nem aqui, no Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. O pastor, quando começa a orar, ele começa com Pai, Senhor, ou sei lá. Eu, muitas vezes, eu falo que Deus, quando eu vou falar com ele, eu acho que ele põe os 2 dedos no ouvido, assim, falar, e ela vai começar. Eu acho que a oração, ela Murilo. demonstra como a gente se relaciona com Deus, E é uma coisa muito individual, cara? Cada um tem... A nossa oração demonstra muito como nós se relaciona com Deus. Acho que quando a gente ouve alguém orar, a gente já sabe. Já sabe que o cara, se a pessoa tem intimidade ou não. É bem isso daí. Porque a oração é muito particular, E é que nem eu falei assim, acho que Deus coloca os dedos no ouvido e fala assim, ai meu Deus, ela vai começar ela de novo. Não tem algo assim, eu sei que a gente tem respeito por Deus, um temor para com Deus. Então aí a gente começa, Senhor, ou Pai, Paizinho, A pastora gosta de falar Paizinho. Então, não tem tem hora que, eu estou falando de mim agora, tá? Eu vou e despejo o caminhão de lixo. Acho que Deus... É uma oração. É uma oração. É uma oração. Falo, Deus, e começa. Parece sei lá. Então, e uma coisa que o Rafa também falou, que a gente se esquece, é a busca do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele intercede por nós, muitas vezes quando nós não sabemos. O Espírito Santo é ele que nos ensina como nós devemos orar. É por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo. Andréia? Odri, eu só quero ler Mateus 6,6, é um versículo muito conhecido, Que ele fala, mas tu, quando orares,
entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê, e o teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então ele é nosso melhor amigo, ele é a melhor pessoa com quem temos que ser o primeiro mesmo a estar, a conversar. E Deus abençoe, gente. Passar para a Adriana. Não, é que eu quero perguntar. É sobre o que a Andréia falou aí. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Isso. E uma das desculpas dos jovens, dos adolescentes, principalmente na classe de jovens e adolescentes, é essa. Ah, mas eu não tenho meu quarto. Ou se tem o quarto, dorme com mais irmãos ou com mais pessoas dentro do quarto. Queridos, teve uma época que nós morávamos em quase 22 pessoas dentro de uma casa, da minha casa. Então a gente tinha que achar lugar, queridos. Eu trancava o banheiro, ou até hoje, quando eu vou no banheiro, eu levo a Bíblia, eu oro no banheiro. Apesar de ter o meu quarto, ter a minha individualidade hoje, mas não era assim. Não era assim. Era gente zanzando para casa o dia inteiro, aquela muvuca, aquele forfé de gente. Então, tinha que achar um jeito. Hoje eu tenho a minha individualidade, tenho o meu quarto, tenho o meu banheiro, a minha mãe tem o quarto dela, a Evelyn tem o dela, e a gente tem um pouco mais de espaço em casa, mas antigamente não era assim. E isso acaba se tornando uma desculpa. E não é desculpa. É que nem a Andréia também, ela falou de vergonha, de ter vergonha. A gente não tem que ter vergonha. Sabe, eu ajoelho na beirada na minha cama, a cachorra está ali. Nós estamos ali, nós não podemos ter vergonha. Você vai ter vergonha de Jesus? Jesus morreu por você, ele não teve vergonha de mim e de você, né? E desculpa, eu não tenho. As pessoas têm que ver que você está orando, que você está buscando, né? Que você tem que fazer a diferença. Jesus, ele ia no jardim, Jesus ia no templo. Jesus, ele não tinha um lugar específico. Ele acordava de madrugada, ele não tinha, né? Não é desculpa. Eu não tenho a minha. Se você for esperar a sua individualidade para buscar a Deus, queridos, sinto te informar. Essa desculpa, você vai morrer com ela e você nunca vai buscar a Deus. Você nunca vai orar a Deus. E a oração nada mais é do que conversar. Eu quero. Não, é conversar. A gente aprende a orar conversando com Deus. Tem uma cadeira no meu quarto, agora eu mudei, né? Não é mais uma cadeira, é um banquinho. Eu falava, Deus, senta aqui, vamos trocar umas ideias, sabe? Mas se alguém entrasse no meu quarto, vai ver eu conversar com nada. Mas eu sei que Deus está ali. Eu sei que Deus está ali, né? Então nós temos que guardar tempo, separar um tempo de orar. Eu não sei. Pede para o Espírito Santo, direciona. Como que eu começo? Não tem problema, se com o Pai, Espírito Santo, Jesus, ou se você já chega falando, despejando o caminhão. Você tem que falar. Do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui, eu conversando com o Rafa, nós estamos conversando com vocês, isso aqui nada mais é do que um aprendizado de oração. Se você conversa com o seu amigo, se você conversa com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com os seus, isso é um aprendizado de oração. Porque a oração é isso, é uma conversa. Mas eu não estou vendo. Daí que você não está vendo? Mas ele se faz presente. Ele se faz presente. Não é? Então nós precisamos, eu acho que hoje a maior necessidade do ser humano é Deus. É conversar com Deus. Sabe, é o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Né? Nós não podemos nos calar nesse momento para com Deus.
Entendi. Queria dizer que o Trovó está colocando os negócios aqui na tela e eu não estou nem lendo, eu estou falando aqui e nós... Sim, nós vamos precisar terminar, né, esse tempo e que o Espírito Santo fale mais com você. Que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Né? E não dê desculpa para Deus. Não dê desculpa para Deus. Que você tenha um tempo ótimo com Deus. Né? E que esse tempo que nós tivemos aqui abra mais o seu entendimento quanto à oração. Murilo, ora aí para terminar. Amém. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse tempo de qualidade que tivemos aqui, Pai. Obrigado por poder aprender a tua palavra e obrigado por poder compartilhar com cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. E que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos dar sabedoria, nos dar discernimento. Que o Senhor possa guardar, Senhor, a nossa mente de tudo que nós temos ouvido, estamos sendo bombardeados. Nos ajude para que a nossa mente, Senhor, esteja blindada pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, fica conosco, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.